Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live aqui do Urotrends. Hoje uma live bem bacana, bem especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi o Congresso Bem Top 2025. Nós estamos fazendo essas lives aqui quinzenalmente, sempre trazendo hora um Journal Club, hora a cobertura de algum evento. E tem sido muito bom. O que é esse portal Urotrends? O portal Urotrends é um portal para atualização urológica e também outros médicos que têm interesse na área de urologia, na qual editores, né, que atuam muito, né, nas diversas áreas da urologia, uroginecologia, uro-oncologia, uropediatria, neuro-urologia, endo-urologia, preparam artigos nas suas áreas e fazem resumos desses artigos, sobem lá no portal e você pode ter isso aí como uma ferramenta ótima de atualização. Eu mesmo tenho me atualizado por ela. Essas notícias também existem no Spotify, então você pode ouvir esses resumos de artigos pelo Spotify enquanto está no seu carro e acompanhar também as tendências da urologia através dos posts do Instagram. E na live de hoje eu terei a grata alegria de estar aqui com dois editores do portal Urotrends, que é o Dr. Alessandro Prudente, editor da área de uroneurologia, e o Dr. Leonardo Lopes, que é o editor da área de endourologia, Dr. Leonardo Gomes Lopes. Então, estamos com esses feras aqui, que vão trazer aqui um pouquinho do que viram, do que vivenciaram. Nós vamos trocar ideias aqui, na verdade, fazer uma resenha, né, do que foi o Congresso Bem Top 2025. Alessandro, Leonardo, passo a palavra para vocês aí para suas boas-vindas. Muito bem, boa noite, Dani, boa noite, Léo. Satisfação tá por aqui. Olha quem chegou aí. Doutor Tiago também já está chegando aqui. Bom, sempre uma alegria participar aí dessa live e também do Bem Top. Foi o meu quarto Bem Top, né, que eu tive a possibilidade de participar e a gente vai compartilhar um pouquinho aí das impressões, do que chamou a atenção e é muito bom, vai ser uma conversa boa, assim. Queria dar boa noite para todo mundo também, agradecer mais uma oportunidade de participar aqui do portal, tem sido excelente, né, o trabalho na questão da curadoria dos artigos, né, como editor lá da HPB, e também a oportunidade de poder falar sobre esse evento, né, o Bem Top, né, que agora virou Top, que é um congresso que eu vou desde a primeira edição, e é impressionante ver como que cresceu ao longo desse tempo, né, muito por causa desses dois que estão aí, e do Marcelo, né? Então, tanto do Daniel, o Thiago e o Marcelão, que são os caras que tocam esse congresso, né? Então vai ser bom trocar uma ideia sobre isso aí. Boa noite a todos aí. Fala, Thiago, tudo bem? Bem-vindo também aqui a essa resenha que nós vamos fazer hoje do Bem Top. Passo a palavra para você para dar uma saudade a todos. Tudo bem, boa noite a todos. Desculpa o atraso aí, Daniel. Um prazer participar. Parabenizar o pessoal aí pelo trabalho deles. E acho que vai ser muito interessante a gente revisar tudo que aconteceu no Bem Top e até para criar já a expectativa do que está por vir, né? Exatamente. Bem, eu vou começar aqui, se vocês me permitem, pedir para o Thiago colocar uma apresentaçãozinha que eu preparei, só para ser pano de fundo aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que foi o Bem Top 2025 em números, né? Então, esse ano o congresso ele foi exclusivamente presencial. Muitos perguntaram, né, por que, né, o congresso só presencial, não tem online? É justamente que é o objetivo do congresso, né, de trazer as pessoas, poder fazer esse networking, fazer a visitação aos stands e, enfim, conhecer essas tecnologias que estão chegando. Vai ser um dos pontos que nós vamos falar aqui, que vai ser sobre a área de exposição também. O congresso esse ano ele foi dividido, né, em pré-congresso e congresso. Por quê? Porque o congresso em si, ele é 100% prático. Então, ele é voltado para cirurgias ao vivo, né, e as discussões, as mesas de discussão. E os grandes espaços para networking nos intervalos, tanto nos coffee breaks quanto almoço, né? Então, ainda é um dos únicos congressos no Brasil ainda que consegue servir um almoço mesmo, almoço no sentido literal da palavra, que as pessoas podem estar lá almoçando, conversando e fazendo seus relacionamentos sem precisar sair do local. Dentro dessa forma, o pré-congresso ele foi composto de uma carga teórica robusta, não só pelo volume de aulas, né, que foi apresentado lá, mas de quem ministrou essas aulas. Então, nós tivemos um pré-congresso
com todos, né, que estavam falando lá eram experts na área, grandes experts, de grande volume, inclusive internacionais. Então, esse pré-congresso ele teve uma limitação por conta do auditório, nós não sabíamos qual que seria a aceitação desse pré-congresso. Fizemos, então, lá no Zilda Arnes, onde o bem começou, né, ainda não era bem top, e então o auditório tem uma restrição de capacidade, né, ele comporta, com as cadeiras do auditório, cerca de 170, 180 lugares, e nós colocamos ali 200, com umas cadeiras extras, tudo mais. Ficaram mais de 100 pessoas de fora do pré-congresso, foi uma grande surpresa, e já vamos estar preparados para o ano que vem. Então, nós tivemos ali um total, né, de, como eu mencionei agora, 199 pré-congressistas, vamos falar dessa forma, sendo que desses, 45 eram palestrantes, né, então um grande número mesmo de pessoas que vieram para acompanhar a parte teórica. Nos chamou muita atenção, e depois eu vou passar aqui para as considerações de vocês sobre esse fato, né? Muita gente querendo parte teórica ainda da enucleação de próstata, que ainda não está muito familiarizado com isso. Desses 200 pré-congressistas, 151 foram do Brasil. A delegação da Colômbia nos chamou muita atenção. Agradecer muito ao Dr. Milton Salazar e a ponte, né, feita pelo Tiago Otto e Marcelo Vroclavski com a Sociedade Colombiana, que foi uma das apoiadoras do Congresso, com 21 presentes. Sociedade Mexicana enviou 7, Argentina 4, Peru 3, Chile 3, Equador 3, Paraguai 2, um presencial aqui da Itália e um da Espanha, né, Fernando Gomes Sancho. Então, nós tivemos aqui, então, no total aqui de países, né, então, 3, 6, 9, 10 países, né, com membros presencial. Então, isso aqui não teve nada de participação online. Bem, eu queria abrir aqui, então, para as considerações, inicialmente aqui do Tiago, que tem viajado muito pelo país e a sua equipe também, sobre essa busca, essa sede aí das pessoas, que nos surpreendeu, né, Tiago, com parte teórica da enucleação. Como é que você vê esse movimento todo da enucleação começando? Se quiser fechar o slide aqui, Tiago, da parte e deixar nós aqui para falarmos do pré-congresso, a hora que a gente voltar para o congresso, a gente abre de novo a apresentação. O Daniel, o que a gente viu no bem anterior a esse, foi exatamente essa demanda do pessoal, né? Porque a gente teve muita cirurgia, foi muito interessante, mas ficou devendo um pouquinho da questão teórica, né? Então, o que a gente vê na proctoria, que muitas vezes você vai fazer uma proctoria, mas falta exatamente esse embasamento de anatomia endoscópica, de material, de complicação, que a pessoa às vezes não tem contato, esse contato que a gente já imagina que todos têm, né? Então, a enucleação não só é uma técnica que não está para todos ainda, mas também a sua base teórica não está para todos ainda. Então, acho que é muito importante a gente debater aquelas bases que a gente acha que todo mundo já está dominando, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que discutir isso aí, sim. Não só isso, como também a HPB em si, né? O bem se tornou top para conseguir englobar outras tecnologias em HPB, outras possibilidades, né? Preservação de ejaculação. Então, eu acho que valeu demais a abertura ali para várias técnicas e também para essa parte teórica. E não só ali, Daniel. Todos os cursos que a gente faz fora, os masterclass que a gente faz fora, Peru, Colômbia, a gente vê muita demanda teórica. Você faz a cirurgia ao vivo, quando você sai, vem um monte de pergunta teórica, sabe? Acho que vocês têm percebido isso também, proctorando ou viajando por aí. Legal. Antes de passar para o Alessandro, que fez uma aula da parte das disfunções miccionais, que eu queria depois que ele comentasse sobre isso, esses outros aspectos que vão além da enucleação em si. Leonardo, sua impressão sobre o que foi falado lá nesse pré-congresso? Está mutado, Léo. Acho que a demanda por aulas teóricas realmente é uma coisa que a gente vê muito, né? O comentário. A gente vê isso na prática, né? Os fellows, eles que acompanham com a gente no serviço, realmente sentem essa carência de ter essa noção de como tratar HPB. Acho que é importante entender que a enucleação ela está dentro desse contexto, né? Então, acho que o resultado da cirurgia você colhe quando você sabe indicar bem o procedimento. E hoje, com a presença dos MISTs, né, é essencial que a gente abra o leque de opções, a gente conheça um pouco de tudo, né, como que é o tratamento clínico do HPB, qual que é a implicação e o momento adequado da gente falar sobre cirurgia, né, e quando que os MISTs eles são uma parte ou
uma opção de tratamento, né? Então, eu achei que o conteúdo do programa foi muito extenso, que ele conseguiu abranger bem essas nuances, né? Tanto da parte clínica, quanto da parte de como indicar cada uma dessas modalidades, né? Então, acho que ele foi bem abrangente nesse quesito, né? E acho que é uma coisa que agora faz parte do Congresso. Acho que não tem como agora pensar no Congresso sem ter essa parte teórica agregada. Eu acho que foi bem positivo, sabe? Alessandro, você poderia comentar um pouco lá do conteúdo que você viu, enfim, o que aconteceu, né? Não essa necessidade que já foi bem explorada aqui. De fato, Daniel, assim, o que eu acho que chamou a atenção na programação é porque ela, como foi dito, assim, foi abrangente não apenas na técnica, variações da técnica e nucleação, outras técnicas, né? Mas como já foi comentado aqui, o aumento da próstata tem sido avaliado de uma maneira mais abrangente. Então, assim, desde o diagnóstico, né? Inclusive eu falei um pouquinho sobre isso aí, maneiras de tratamento medicamentoso, inclusive e os diversos procedimentos menos invasivos, mais invasivos, e aí sim entrando nas variações. Outra coisa do ponto de vista teórico que eu achei que foi bem interessante é que existe, eu participei, participei de 4 encontros, eu notei que começou a haver uma certa transição, assim, de uma necessidade de discutir técnica, conforme o próprio Brasil capilarizou um pouco mais, né, a cirurgia e mais pessoas fazem, mais pessoas começam a ter propriedade, a necessidade é de discutir, por exemplo, equipamentos, né? Então a miniaturização foi um tema importantíssimo, eu achei, né? Então veja como já mudou um pouco, né? Antes, a coisa mais importante era a liberação apical precoce, né? Hoje a gente discute miniaturização. Então veja como aparentemente, né, as coisas já estão se fixando um pouco a técnica, ela está se consolidando, essa versão brasileira da técnica que bebeu do que há de melhor no mundo, né? E aí aos poucos a gente vai mudando um pouco o interesse, né? O que me chamou a atenção também muito no pré-congresso foi o fórum, né, de discussões promovido. Então, era microfone aberto, as pessoas falavam, e isso é algo que realmente a gente não vê em outros congressos. Então, no final, foi falado muito sobre a questão também de valorização profissional, custo dos procedimentos. Eu acredito que isso aí mexeu muito ali, né, no interesse de quem estava lá, tanto que se estendeu, né? Nós encerramos no horário, como sempre, e quem quisesse ficar, ficava. Foi quase mais uma hora das pessoas muito interessadas, né, nesse movimento que está ocorrendo. Então, eu concordo com você, Alessandro, essa parte de equipamentos, mostra, sim, uma evolução. As pessoas já estão entendendo o que é a enucleação, já estão querendo detalhes, né, sobre equipamentos, calibre menor, isso aí chama muita atenção. E eu acho que foi isso, né? Bastante networking, as pessoas conversando. Eu acho que seria isso do pré-congresso. Não sei se alguém teria uma observação a mais antes da gente entrar na parte do congresso propriamente. Daniel, eu acho que, como você falou, o bem nasceu como um grupo de pessoas tentando conversar e melhorar, né? Junto com a indústria, sempre com o apoio da indústria. Então, eu acho que o bate-papo, como você falou, teve muita teoria ali, disposição, mas tendo uma mesa ali, Felipe Figueiredo, o Rodrigo, o Pedro, que viveram o começo da técnica e contar as dificuldades e como fazer isso acontecer, vários cenários regionais que conseguem monetizar isso de forma diferente. Então, esse skin in the game foi fundamental. Então, eu acho que é isso que serve para o congresso. E como você mesmo falou numa das nossas reuniões, vamos criar o pré-congresso para isso, para a gente discutir coisas que às vezes não se discute em congresso, né? Eu acho que o ponto positivo é isso aí, com uma conversa de amigos franca. Ô, Daniel, legal, Thiago. Bem, pode ir, desculpa, então, não, e assim, o que eu achei? O interesse sobre a discussão a respeito de modelo de negócios foi tão grande que eu realmente achei que faltou até a gente estruturar melhor, entendeu? Ou seja, se a gente tivesse, assim, pequenas apresentações de modelos totalmente diferentes, tá? Modelo em que a equipe e o médico compra tudo, modelo em que o fornecedor leva tudo, modelo que o hospital leva tudo, enfim, se a gente tivesse ali, talvez aquilo ali desse base para a gente conseguir até comparar e aí cada um se colocar melhor na sua prática, né? Eu achei muito interessante isso. Acho que isso aqui pode servir, inclusive, né? Até estou estimando o pessoal aqui no chat de colocar, né? Assuntos que acharam legal, quem foi ou quem não foi, o que gostaria de ouvir para o próximo. Agora, isso aí você falou muito bem.
estruturar apresentações, modelos de negócio e discutir em cima disso. Muito legal. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito, né, quando a gente está no network mesmo, né? Esses dias atrás, até no próprio grupo, né, de enucleação, o pessoal perguntou qual laser que eu compro, né? O que eu faço? Qual que é a melhor máquina, né? Então, até isso o pessoal fica perdido, né? Você vê o congresso maravilhoso, às vezes você volta para a sua realidade e fala, pô, e agora como é que eu vou começar aqui no interior, né? E uma coisa que me chamou muita atenção também é o tipo de público, né? Você vê que ali você tinha gente do Brasil inteiro e principalmente de cidades menores. Então, o público da capital não era o principal agente ou presente, né? Você via muita gente do interior. E aí você entende que, às vezes, o cara que está no interior, ele quer ter acesso à tecnologia, ele quer ter acesso a tratamentos melhores para os pacientes, né? E ele vê na enucleação uma oportunidade disso, né? Então, tanto o Daniel gosta muito de falar, né, da democratização da enucleação, mas a gente vê isso na prática, né, que existe esse desejo, né? Só que falta esse gap, né? Como viabilizar? Eu acho que talvez o pré-congresso a gente podia explorar um pouco mais essas discussões, né? Essas ideias que vocês tiveram aí. Bom, foi muito legal você falar isso aí, Leonardo, que quebra paradigmas, né? A enucleação ela ficou meio na geladeira de 2008 a 18, 19, no Brasil, 10 anos ali, se preparando, talvez, amadurecendo. Mas o que era falado antes nos congressos? Isso aqui é para grandes centros. Não entre nessa técnica se você não é um cirurgião de grande volume, não é para qualquer local. E realmente, com essa conversa ali da democratização, as viagens, o centro de Curitiba depois iniciando, treinando muita gente, as empresas entrando com toda a força, mudou, e eu adorei a sua observação. Quando nós perguntamos no pré-congresso quantas pessoas é de São Paulo capital, não tinham 10 pessoas lá. Então é um movimento mesmo de capilaridade que está acontecendo no Brasil, que está se espalhando, a enucleação de próstata aqui, e é legal a gente ver isso, né? Todos nós aqui que estamos hoje aqui nessa live, e outras pessoas também que participam desse movimento, tem, claro, seus interesses pessoais na técnica, mas tem esse interesse de fato, de se espalhar para o país e os pacientes receberem o que nós acreditamos ser o melhor tratamento para HPV na atualidade, né? Foi muito, muito legal, muito boa observação isso aí, do país inteiro e do interior do país, né? Cidades pequenas. Hoje, fala aí, Thiago, tem cidade com 40, 50 mil habitantes que tem 2 lasers, né? 2 equipamentos. Não, exatamente. E não só isso, né, Del? Cases de sucesso em cidades não tão grandes, cidades médias, por exemplo, o Arama, né? O pessoal comprou o laser em 2 irmãos e fizeram acontecer. Tem um negócio lá, faz um monte de casos, estão voando, procurando a região. Então tem muito case de sucesso em cidades médias, né? Então a gente chama a atenção. Para a gente continuar essa discussão, né, e não se estender também demais, eu vou falar um pouco agora sobre o congresso em si, né, que aí, então, foi um dia de pré-congresso, parte teórica exclusiva, pode passar o próximo slide, Thiago, e aí nós entramos no congresso, propriamente, que ocorreu no dia 26 e 27 de setembro, e aí, realmente foi uma grande surpresa, né, então nós tivemos lá presencialmente 385 congressistas. E isso também é muito interessante, né? É um congresso que é cirurgia e mesas de discussão. A gente não pode chamar muita gente para ficar dando aula. Então, você vê que tinham 68 palestrantes. Então, tinham 320 pessoas que foram lá para acompanhar o congresso, sem um interesse necessariamente, eu fui lá porque fui chamado para dar uma aula. Então, isso é muito legal. Pessoas de peso grande, não há espaço, né, para comportar em todas as mesas, mas foram lá dar sua contribuição nos microfones, nas discussões, na área dos estantes, enfim, compartilhando sua opinião, e a gente agradece isso, né, e explica. Tem pessoa que já está fazendo muita enucleação de próstata, mas não dá para chamar, de repente, para estar numa mesa. Mas o Bentop, ele excede isso, né? É um congresso no qual nós vamos lá, todos para ter esse crescimento conjunto. E aí, da mesma forma, né, Colômbia teve o maior número de congressistas, mais ou menos seguindo a sequência que eu mencionei anteriormente, então foram mais de 10 países, e a gente poderia ter muito mais participação internacional online, mas a gente procurou priorizar realmente as pessoas que vieram presencialmente, né? Muitos americanos nos pedindo, não, Thiago, para ter a participação no congresso e pedindo já para o ano que vem para vir presencialmente, outras para as pessoas da Europa, né? Então, essa questão aqui eu vou deixar para discutir ao longo, né? Queria mostrar números primeiro, passar umas fotos, né? Para quem não foi lá conosco, pode passar o próximo slide, Thiago. Então,
Essa era a nossa área de plenária, né? Uma plenária imensa e lotada. Pode passando, por gentileza. Tiago, comigo não acompanhando, pode passando, por gentileza, o próximo slide. Aqui, então, a área ali de stands, né? Então, vocês vejam, possibilidade de você interagir com toda a indústria, longos tempos para isso. O telão, né? Uma ótima qualidade nós tivemos lá de transmissão. Pode passar o próximo, por favor. Aqui um pouquinho só dos palestrantes internacionais presentes, né? O Mariano Gonzalez, Hugo de la Rosa, Alfredo Sanches, que tem os melhores vídeos hoje, né, em termos de vídeo cirúrgico colocados na internet, uma qualidade impecável. Fernando Gomes Sanches, sem comentários, ele foi extremamente cordial, participativo, engraçado. Ele superou qualquer expectativa até que eu tinha sobre ele numa participação num congresso aqui no Brasil. Primeira vez dele aqui no país, né? Pode passar o próximo. Pessoal do México aqui presente também, Dr. Salazar, né, da Colômbia. Foi legal que nós tivemos até esse ano a presença de americanos, né, brasileiros, que abrindo possibilidade de investimento no exterior, um pouquinho de palestra off-road também, com Operação Flórida, investimentos offshore, investimento imobiliário nos Estados Unidos. Então, o Congresso procurou sair um pouco da caixa, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide, Thiago, por favor. Algum slide mais? Se não tiver, pode encerrar a apresentação, voltar aqui para a gente. Então, eu acredito que foi isso, pessoal. Então, agora a gente pode resenhar um pouquinho sobre isso, né? Queria abrir para vocês, né? Falar um pouquinho, cada um, o que achou, o que não achou, e a gente vai trocando ideia como a gente fez no pré-congresso. Eu só achei, assim, meio injusto, Daniel, que eu deveria ter pagado a inscrição, sabe? Porque eu fiquei com o Gomes Sanches no centro cirúrgico lá. Foi incrível, cara. Então, foi mais... Sinceramente, eu já mudei um pouco minha técnica assistindo a cirurgia dele. Você tá de brincadeira. É impressionante como... Eu tô sendo mais agressivo. Você viu que ele atacava uns adenomas que a gente ia falar, não, ali tá muito fundo, né? E ele atacava. O colo ele faz um pouco mais aberto do que a gente costuma fazer. Então eu mudei bastante, cara. Conceitos como assim, a sonda, a gente fica ali para toque, condutor de sonda. Ele falou, nunca passa. A sonda passa em quase todos os casos. Porque ele baixa muito o colo. Então, ele acrescenta demais, né? Foi impressionante para mim. Esse ponto é interessante. Falou-se muito, né, de separar o adenoma para entrar na bexiga. Essa semana eu fiz uma próstata de 300 gramas e já fazia esse colo bem amplo mesmo e não tem necessidade. A próstata entra, não precisa você cortar ela no meio. E aí, estou fazendo esse comentário para complementar o que você falou. Isso eu peguei com ele, porque ele fala o quê? Você dá uma empurrada de um dos lobos, né? Joga um lobo, dá uma ombrada nele, ele cai para dentro, o outro vai naturalmente. Então, sim, realmente, esses pontos técnicos, né, que ele trouxe foram legais. E você falar isso, que já teve com ele, já acompanha ele, falar que mudou de vendo ele presencialmente ali junto de você, isso aí impressiona muito, né, a todos. E fora também as histórias de vida que ele contou lá, eu achei que foi muito legal. Ele contou histórias de vida, países que ele visitou, já foram mais de 70 países, né, fazendo enucleação de próstata, contou relatos, casos, piadas, né, foi muito brincalhão lá. Então, quem teve lá pôde sentir esse lado bem normal, vamos dizer assim, do Fernando Gomes Sanches, né? Alessandro, Leonardo... Eu acho que assim, as cirurgias ao vivo, elas sempre acrescentam no evento, né? Do lado de cá, né, de quem está assistindo a cirurgia, são sempre cirurgias maravilhosas, né? A maior parte feita por cirurgiões extremamente competentes, é isso que o Thiago falou, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Tem sempre o pulo do gato ali, que você consegue absorver, né? Mas a gente que já teve do outro lado, a gente sabe que o tanto que é complexo, né? Montar e organizar um evento com cirurgias ao vivo. Então, aí a gente tem que parabenizar e valorizar a qualidade do evento, né? E realmente prestigiar o evento, porque é uma estrutura gigante, né? O Thiago mesmo falou aí, olha, ele fica o tempo todo dentro do bloco porque tem que ter certeza de que tudo vai funcionar. E é uma operação gigante, né? Montar isso tudo e ter essa logística, né? E para o cirurgião também é uma situação sempre de estresse absurdo, né? Você está ali fazendo a cirurgia, tentando ensinar e ao mesmo tempo trabalhar.
Então, a gente tem que sempre valorizar todos que fazem parte desse espetáculo, né? Daniel, Ota, que participaram de cirurgias em outros eventos, Daniel fez cirurgia dessa vez, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? E é uma grande qualidade do evento, né? Eu acho que não tem dúvida que a cirurgia ao vivo ela é um diferencial, né? Nesse ponto, fazer alguns comentários, né? A manutenção, né, no horário, então é um rigor grande. A gente vai em congresso internacional, atrasa 1 hora. Tive congresso que atrasou quase 3 horas a programação. Então, rigor com isso. E a equipe, né, do Zilda Arnes ali que o Thiago montou junto com o Dr. Longo, Sato, Rafael, né, impecável, porque todas as cirurgias começavam no horário e estava prontinho o paciente, né? Pude falar, como você comentou, eu fiz a cirurgia e na minha cirurgia o morcelador ele não entrava no nefroscópio, né? Por conta que foi trocado na hora ali. E em 10 minutos foi montado todo já um cenário de morcelação nova. Então isso não se consegue em qualquer lugar. Um detalhe mínimo, né, que as pessoas veem que o centro é muito desenvolvido lá de Curitiba, é que não tinha uma bolha durante a transmissão, ou seja, a pessoa nem ar deixava entrar no sistema. Isso aí é um detalhezinho, mas que vê que quem faz mesmo que sabe o que está fazendo, né? Então foi muito, muito bacana mesmo, eu achei essa parte toda logística acontecendo. Já se tornou mesmo um congresso que dá uma pressão mesmo de operar, então quem vai lá já sente isso, porque é uma vitrine hoje mundial. Hoje o Bentop, em termos de congresso de enucleação de próstata, ele já tem uma das maiores visibilidades do mundo, e em número ele é o maior congresso especificamente de enucleação de próstata, né? Ainda temos o TNT, que tem uma visibilidade incrível e reconhecimento, porque já são mais de 20 anos de congresso, mas os europeus já estão com olhos aqui para o congresso. O Fernando Gomes Sancho, inclusive, esse ano deixou de participar do iLutz, que é em Madrid, na terra dele, vendo a importância desse congresso. Isso enche de alegria aqui. Nós, brasileiros, podemos ter orgulho disso, né? De estar inserido bem nesse cenário. E outro ponto, Léo, ainda no que você falou, tivemos um congresso europeu esse ano, o Thiago estava lá também, a qualidade técnica aqui das cirurgias não deixaram nada a desejar, sendo elegante, né, na colocação. Não deixaram nada a desejar. Então, várias tecnologias usadas aqui, como o TUFLAP, não vejo um TUFLAP ao vivo assim, em outros congressos mundialmente, como foi aqui. O Sato Só lá. ressaltando, né, Daniel, por um cara que, vou puxar a sardinha pro meu lado, um cara que terminou a residência faz 2 anos e meio, né? Então, mostrando que é possível, né? Se a pessoa, exatamente, se a pessoa acha que é impossível aprender nucleação, né? Então, na residência é possível sim, e é possível fazer bem e com qualquer energia, né? Então, acho que... Exatamente, então foi um TUFLAP hoje, sim, que a gente não viu no europeu, Thiago, não vimos no europeu. O europeu, várias cirurgias, com o mesmo tempo nosso, interrompidas na metade, não se concluíam as cirurgias. Aqui todas se concluíram e ainda tinha tempo para resenha, para brincadeira, para mostrar equipamento e para ir para o coffee break antes do tempo. Então isso aí foi memorável, né? Memorável. Alessandro, suas colocações. Dani, bom, eu sou, assim, de vocês aqui, eu sou com a menor experiência prática, aliás, vocês, né, são meus proctors também, então eu aprendo muito tecnicamente assistindo a cada uma daquelas cirurgias, é a Disneylândia para quem curte mesmo a enucleação, então é fantástico, é a alma do congresso, essa parte prática, você poder assistir, discutir, conversar num cafezinho com outro colega que também está aprendendo, e ali você vai trocando umas figurinhas, tá? Então, acho que continua sendo a coisa, talvez, né, que mais chama a atenção. Me chamou muita atenção, falando do coffee um pouco, que como a indústria, como vem mudando ao longo do tempo, né? Então, como a gente tem hoje, às vezes, a mesma tecnologia já trazida por mais de um fabricante, então isso também muda um pouco o jogo. Então, como a gente começa a acompanhar essas mudanças da tecnologia, não só de inovações, como novos equipamentos de menor calibre, que a gente já comentou, mas também novas opções até de mesma tecnologia de laser, por exemplo. Então, isso tudo vai mudando a maneira como a gente consegue montar formas de fazer na prática. Outra coisa que me chamou muita atenção, a presença de distribuidores, então fornecedores interessados, né, em começar a entrar no jogo, levando, fornecendo tal equipamentos, o kit de nucleação, né, laser, constelação, tudo.
Então, isso também, já que antes era uma coisa que, no primeiro que eu fui, ou você comprava ou você levava o paciente para algum lugar que tinha um equipamento. Você tinha essas duas opções. Hoje você tem 4, 5 fornecedores com quem você pode conversar e tentar trazer para o seu hospital, por exemplo, alguma coisa. Então, esse movimento também ficou claro para mim. E por último, assim, só para não deixar de dar uma contribuição sobre isso, eu sei que não é a alma do Congresso produzir conhecimento, apresentação de artigo, nada disso, mas eu vejo assim, me chama a atenção a reunião de mentes brilhantes da enucleação ali, e a possibilidade da gente começar a ter alguma coisa que possa ser utilizada em termos de produção de conhecimento depois. Eu vejo, por exemplo, o cenário de uma diretriz brasileira, alguma coisa que se reúna ali num pré-congresso, os especialistas, e consiga montar ali linhas gerais do que é a versão brasileira, do que é a cara da enucleação brasileira. Eu acho que a gente consegue produzir, talvez, alguma coisa que possa ficar para depois do Congresso e não apenas para quem teve o privilégio de participar, né? Legal. Você falou um pouquinho ali sobre a participação da indústria, né? Então, assim, alguns pontos eu queria considerar. Então, foram 17 expositores que nós tivemos esse ano, mais uma exposição do SECAD e do Zilda Arnes, que são da Secretaria de Saúde, que dão a base para o evento. Mas desses 17, nós já vimos um movimento acontecendo, né? O Homium foi a energia inicial, né, que começou toda essa movimentação grande da enucleação de próstata no final da década de 90 com Peter Guiney e Frandover. Então, nós tivemos de cirurgias, foram 5 cirurgias com Homium, uma cirurgia com Túlio Fiber, uma cirurgia de Bipolep, uma cirurgia com Túlio pulsado, um Rezum, e um TPLA. Então isso é legal também, né? O top, a parte top do bem, né? Que é os Therapies of Prostate. Então entrando outras terapias na jogada, foi muito legal. O Matias Caradonte, né? Tivemos a oportunidade de vê-lo fazendo uma transmissão pela primeira vez aqui do TPLA no Brasil. E vem chegando, né? As inovações para a próstata e está se tornando essa questão do hub, né? Aonde chega muitas vezes lançamentos aqui. O Túlio, o Fiber da própria Wolf, ano passado foi lançado aqui, esse ano o Magneto foi lançado aqui, o grande lançamento deles aqui no Bentop, e essa tecnologia chegando por aqui. Na parte de stands, me chamou a atenção a questão você falou dos distribuidores, o Túlio Pulsado, por exemplo, tinha 5 empresas diferentes trabalhando com o mesmo equipamento do Túlio Pulsado. Então, realmente chama atenção, né, essas tendências que vão acontecendo. E aqui hoje, é legal até falar aqui nessa live, a questão da energia, né, que eu sempre defendo a nucleação como uma técnica e não como uma energia, e tem assim, a gente viu lá, até brincou muito no Congresso, os defensores ferrenhos, né, do HOLEP, que insistem, né, em falar a nucleação como HOLEP, mas você que é da área de disfunção miccional, Alessandro, eu já estou vendo assim, ó, o cara que fica batendo nessa tecla, a enucleação sinônimo de HOLEP, tá igual o cara do prostatismo lá, né? Que daí passou 2000, falou, olha, pessoal, agora é Lutz, mas o cara ficou até 2015, 2020 falando prostatismo. É assim, o disco virou, pessoal. Sei que muitos compraram uma máquina de Homium, legal, você faz com Homium, mas a técnica é enucleação. E o Congresso mostra isso, né? Essa tendência vindo firme. Foi amplamente discutido, cada um vai se adaptar com a sua energia, mas hoje ficou muito claro lá no Congresso, das 10 cirurgias de enucleação, a qualidade, independente da energia, foi altíssima. Queria passar para vocês aí comentar em cima disso. Daniel, acho que um ponto forte é esse, né? E toda vez que eu comento, né, já a segunda vez que eu comento cirurgia do Túlio Pulsado, né, eu sempre gosto de fazer uma enquete, né, e você vai vendo como é que as coisas mudam, né? Teve uma primeira vez, que foi a primeira cirurgia de Túlio Pulsado, né, todo mundo ficou impressionado, né, com aquilo. E dessa vez ele tinha concorrentes à altura, né? O Magneto foi uma cirurgia maravilhosa, né? O Sato ele fez a cirurgia fantástica com o Toflap. E o que acaba reforçando isso, né? Que muitas vezes a qualidade do cirurgião ela também contabiliza muito, né? Na impressão que as pessoas ficam no final. E aí tanto que eu perguntei para a plateia dessa vez como que foi qual que seria o laser de eleição, né? A gente viu que tinha muita gente que já tinha tido contato com mais de um tipo de laser
né? Então, muita gente já tinha usado o home, o Túlio Fiber, né? E muitas pessoas, a grande maioria, preferindo ainda o home, mas você via ali que já existia uma certa conhecimento de outras energias, né? Então, o pessoal tem tido mais acesso. Então, é uma coisa que me chamou a atenção isso, né? A pessoa consegue começar a ter um juízo mais claro, né, de qual que seria a energia mais adequada. E a gente saber que talvez não seja só uma questão técnica, uma questão de qual laser, mas uma questão também da logística, né? Do acesso que você vai ter, do custo do equipamento, que são aquelas questões que a gente vinha comentando antes, né? Então, a enucleação, ela fica rica nesse sentido, que a gente tem como amplificar assim, o uso da técnica, né? E padronizá-la para a sua realidade. Então, às vezes, não tem um laser que é melhor, não tem uma técnica que é superior, né? Mas você vai ter várias nuances onde você vai poder navegar, né? Então, a gente não vai ter aquela resposta. Qual que é o melhor laser? Não existe essa resposta, né? Qual que é a melhor técnica? Talvez seja aquela que você está mais treinado, habituado, né? Então, é bem interessante isso, né? E por isso que quanto mais qualidade no Congresso, mais oportunidade de ver essas tecnologias e discutir sobre essas nuances, né? Mais completo vai ser o cirurgião no futuro, né? O cara que vai começar a fazer nucleação. Tiago, suas considerações aí sobre essa parte? Eu gostaria de ressaltar só, Daniel, a questão realmente das novas tecnologias ali, né? Eu acho que do resumo, eu sou um cara que faz muita nucleação, mas tenho quase nada de experiência com MIST. Foi interessante, né, ver opções de fazer mais aplicações do resumo ou não. Então, discutir se pós-operatório de resumo, até porque muita gente ainda não começou a fazer e tem receio, né? Escuta falar como que é o pós-operatório. Então, se eu escutando pessoas que têm experiência, que você conhece, né, vai dando confiança de indicar. Então, acho que é isso que a indústria vê no bem também, né? Uma discussão sincera ali e bacana sobre a nova técnica. E o ecolaser que chama muita atenção. Uma técnica muito urológica, muito na nossa mão, mas muito radiológica também. Então, acho que é uma técnica que nós, urologistas, temos que olhar com mais carinho, né? É uma opção para quem faz biópsia transperineal. O acesso transperineal é um acesso nosso, né? Então, achei muito interessante o que o Matias falou ali. Isso aqui é nosso, é nossa técnica, é nosso campo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para novas tecnologias, sim. Legal. Esse ano também teve de destaque o curso de instrumentação. A gente vai manter no ano que vem, né? Então, está tendo muitos centros iniciando e a gente sabe que essa parte de instrumentação é muito importante. Teve o Alex ali que trabalha com o Thiago, né, que brilhou em todas as cirurgias e participou também desse curso de instrumentação, dando insights valiosíssimos para todos que estavam lá presentes. E o curso de fisioterapia pélvica. O curso de fisioterapia pélvica, a gente vê que ainda as pessoas, muitos ainda não entenderam a importância disso, mas já foi ali o público inicial e a gente sabe, né, como é importante você ter a fisioterapia ao seu lado. Muitos têm o fisioterapeuta ao lado, mas não têm a menor ideia do que é feito lá na fisioterapia. Então, esse congresso vai manter, né, esse curso de fisioterapia. Você que tem o seu centro, quer enviar seu fisioterapeuta para uma reciclagem, porque pacientes que têm problemas na bexiga, bexigas de pequena capacidade, baixa complacência, eles vão ter um pós-operatório mais difícil, vão ter maior taxas e índices de incontinência urinária. Então, eu acho que isso aí também foi uma coisa legal que a gente teve para esse ano, uma inovação, começando a crescer esses profissionais que nos auxiliam tanto e trabalham tanto com a gente no dia a dia. Tá? Alessandro, Leonardo, mais alguma colocação, mais alguma observação sobre o Congresso, algum ponto de destaque que queriam salientar? Só até concordar com o Thiago, né? Ele até acabou comentando. Eu achei bem interessante realmente a questão do ecolaser, né? A gente tem feito aqui bastante MISTs, né? A gente já teve acesso a todos, praticamente, que estavam aprovados até o momento, né? Urolift, o iTind, o Resum, né? E a gente vê como que o MIST, bem trabalhado e bem indicado, fazendo essa contextualização de onde que ele é bem colocado e tendo essa responsabilidade de falar sobre o pós-operatório, que foi muito comentado lá, né, nessa aula do Rezo e mesmo também nessa do TPLA, eu acho que eles são excelentes opções de tratamento que a gente tem que ter como enucleador, a gente tem que ter honestidade de oferecer isso para o paciente, né, e saber também que vai ter paciente que vai te procurar
para fazer um MIST, e às vezes é um paciente que vai ser bem tratado com uma cirurgia. E às vezes o inverso, né? Às vezes o paciente ele vem com uma expectativa e não sabe que existe o MIST, né? Então, eu acho que a gente tem que, como enucleador, a gente tem que saber fazer tratamento clínico, tem que saber indicar e como manejar os pacientes com MISTs, né? E tem que ter o domínio da técnica de enucleação. Então, eu entendo que hoje, para você trabalhar não como um enucleador, mas sim como um médico que é especialista em hiperplasia. Então, eu acho que o Congresso está fazendo isso, né? E eu acho que até a gente tem que começar a abrir também o olho, que na Europa, nos Estados Unidos, se fala muito, no Brasil quase nada, né? Terapia focal para o câncer de próstata, né? Então, quem faz muito endurologia sempre namora com a ideia de fazer terapia focal, né? Acho que a Ecolaser vem trazer um pouquinho disso, mas eu acho que a ideia do bem tem que pensar, eu acho, em quem sabe albergar um pouquinho mais de terapia focal, né? Eu acho que casa muito com a endurologia. Esse ano foi legal, o pessoal lá do Raifo, não estavam expondo exatamente a tecnologia, e eu até não tenho detalhes como é que está essa liberação aqui no Brasil, talvez por isso, mas a empresa que representa estava lá presente esse ano, que também eles trabalham com enucleação de próstata, e eu pude encontrar o pessoal da França, que trabalha diretamente com o Raifo, já ligado a eles, lá presentes. Então, quem sabe, por ano que vem, ficamos nessa expectativa, né, de ter já um procedimento desse lá no Congresso. A parte social, queria também partindo para considerações finais, além desse tempo todo que nós tivemos durante o Congresso, foi muito legal a Bem Top Fest, né, que ocorreu ali de sexta para sábado, né, agradecer a Apsen especialmente, que foi a Pharma que teve presente. Então, a indústria farmacêutica é muito bem-vinda, não é um congresso de cirurgias exclusivamente. Agradeço, então, especialmente a Apsen, que entendeu isso daí, a terapia medicamentosa continua sendo importante, nós tratamos muito disso lá no Bem Top, espero que as demais possam estar conosco aí também ano que vem. Sempre vai ser o carro-chefe, a parte inicial de qualquer tratamento, a não ser que sejam pacientes com indicação imperativa de cirurgia, mas eu acredito que, tirando isso, das indicações imperativas, o paciente já está sondado, está com uma pedra na bexiga, o restante, praticamente 100%, começa com uma terapia medicamentosa. Então, isso foi muito legal. A festa foi um sucesso, né? Tivemos aquela banda de rock lá muito boa, os colegas interagindo, praticamente todos os congressistas foram lá, o público até maior do que a gente esperava, mas coração de mãe, sempre cabe mais um, e ocorreu tudo bem. Eu acho que foi isso, acho que foi um congresso legal. Eu agradeço a vocês aí por esses comentários, pela participação hoje aqui, ter essa disponibilidade de fazer essa resenha, para quem não foi, poder ouvir um pouquinho de quem esteve lá, ficar com aquela vontade de participar no ano que vem. E o legal do ano que vem, falando nisso, é que nós já adiantamos um pouco o congresso. Vai ser no dia 31 de julho e 1º de agosto, né? Por quê? Porque em setembro tem um grande congresso aqui no Brasil, que é o Congresso Paulista. Outubro nós temos o congresso da CAL. A CAL, agradecimento super especial, né? Então a CAL apoiou e a América Latina respondeu, veio e acredito que vai continuar vindo em massa para cá. A Sociedade de Prostática Benigna, né, dos Estados Unidos, foi muito legal o apoio deles, a Sociedade Colombiana. Então esse apoio de 4 sociedades internacionais nos encheu de alegria, né? Falando da sociedade americana, é a Society of Benign Prostate Disease. Então, muito bom, e a gente vai estar trabalhando enfim, bem próximo deles. Sociedade mexicana, estabelecemos vínculos bons para o ano que vem, fazer um caminho de 2 vias, a gente ir para lá para o México, que o congresso sempre é num lugar bem legal lá deles, e eles foram os pioneiros na América Latina, junto com a Argentina na enucleação, vindo para cá. Eu acredito que foi isso, né? Do modo geral. Passo a palavra a cada um de vocês aí para considerações finais, despedidas. Eu acho que conseguimos deixar aqui um pouquinho do que foi o Bem Top 2025. Bom, então vou começar aqui, gente. Boa noite aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. É uma satisfação fazer parte do portal do Urotrends, contribuir com a curadoria de alguns artigos e também ter feito parte aí como membro, como congressista, como palestrante desse último bem, e pude aprender bastante e trocar essa ideia com vocês aqui foi muito bom também. Então eu já estou aqui ansioso esperando o próximo aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Leonardo, suas considerações finais?
Da mesma forma, aí eu estou bem satisfeito com o rumo que tem tido esse portal, tem sido bem bacana em termos de atualização, né? Então, a oportunidade de estar à frente lá do departamento de endurologia, especialmente de HPB, tem sido muito legal, muito bom, eu acho que está sendo bem proveitoso, espero que todo mundo tenha já feito acesso, tenha visto os resumos, né? E espero que tenham gostado dos conteúdos, né? A gente tenta atualizar sempre. Agradecer também por ter participado desse evento, que foi ao bem, e falar que, assim, eu estou desde o primeiro, né? Já é o sexto e já estou ansioso pelo sétimo, né? Eu acho que é uma coisa que já está na agenda, não tem como não ir, né? E parabenizar vocês dois aí pelo pioneirismo e ter pensado nisso lá atrás e pela persistência de manter isso e só melhorando, né? Então, agradecer a vocês. Não esqueci de fazer a menção ao Marcelo Wroclaws, que hoje ele não pôde estar na live, né? Então, sem ele aqui, o Bentop não estaria hoje de pé, não tenho nem a menor dúvida disso. Grande parceiro aí, sempre a gente troca muitas ideias, nós três, para as coisas saírem como tem saído. Um abraço, Marcelo, e foi uma pena você não poder estar nessa live conosco hoje. E as considerações do Thiago aí, Thiago, para a gente fechar aqui a live de hoje. Acho que eu falei bastante, né, Daniel? Agradecer a oportunidade de estar falando aqui, agradecer a tua parceria aí com o Ben, a confiança tua, Daniel, exclusivamente. Você é uma máquina de trabalhar. Agradecer o Marcelão também. É um prazer poder trabalhar com vocês. E o Ben é isso, essa amizade, né? O Alessandro, o Léo, quando a gente se encontra é uma alegria. Então, isso vale mais do que outra coisa. Legal, pessoal. Então, encerramos aqui o conteúdo. Convidamos a você a conhecer os demais conteúdos do portal Eurotrends. Como eu falei, é onde eu tenho utilizado muito para me atualizar com os resumos de artigos, especialmente selecionados aí pelas feras, que são os editores de cada área. Você pode ouvir esse conteúdo também no Spotify. E a cada 15 dias a gente está aqui, ou com o Journal Club, artigos selecionados, ou com uma cobertura de algum evento. Um abraço a todos, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, que é cada vez mais precioso. E vamos nos encontrando por aí pelos próximos congressos e pelas próximas lives. Um abraço a todos.